Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nessa noite. Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Vamos nos assentar, por favor. Nós vamos, hoje à noite, continuar falando sobre mudança inteligente. Eu gostaria de convidar as crianças de 3 a 7 anos a acompanhar a professora Solange. Nós vamos falar sobre a recompensa de uma mudança inteligente hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, deixe a sua Bíblia aberta aí por um instante. Nós vamos orar agora e pedir ao Espírito Santo que esteja nos direcionando, esteja falando conosco, ministrando nossas vidas nessa noite. Eu creio que Ele já falou com você e eu creio que Ele já abençoou você, mas com certeza Ele tem algo a mais para fazer na nossa vida ainda hoje. Então vamos todos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque nós chegamos aqui nessa noite, porque nós podemos Te louvar. Obrigado pela nossa voz, Senhor. Obrigado porque nós podemos levantar as nossas mãos para Te louvar, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua palavra, porque nós podemos, meu Deus, falar contigo, Senhor. E obrigado porque o Senhor sempre nos ouve, meu Deus. Senhor, vem estar conosco. Espírito Santo, vem dirigir, meu Deus, tudo que ainda vai ser feito nessa noite, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser realizado nessa noite. Que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja dirigindo, meu Deus. Senhor, que não haja nenhuma interferência do homem, nem da natureza, nem de Satanás e seus demônios, que nos impeça de receber a Sua palavra, de receber a Sua bênção nessa noite. Vem abençoar o Teu povo, vem abençoar a Tua igreja, vem curar, vem restaurar, vem renovar, vem avivar, Senhor Deus, a Tua obra em nós, o Teu amor em nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, a esperança do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, eu sei que você vai ficar um tempo sentado. Eu convido você a ficar de pé para ler a palavra de Deus comigo. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 25. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa,
vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Vamos ler o 26 também. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Amém? Até aí, podem sentar. Essa parábola, cada vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa. Não sei se é assim com você, né? Deus sempre fala conosco. Olha só. Como vivia o filho mais moço? O que ele tinha? Né? Eu quero falar exatamente sobre ele. O que ele tinha na casa dele? O que ele tinha? Ele tinha casa, ele tinha uma família. Amém? Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmãos. Ele tinha empregados, meus irmãos. Tinha pão em abundância. Ele mesmo fala isso. Na casa de meu pai tem pão em abundância. Eu aqui morro de fome. Então, na casa do pai dele, tinha pão em abundância. Ou seja, ele tinha tudo para viver bem. Tinha ou não tinha, meus irmãos? Tinha uma cama para dormir. Com certeza. Tinha roupa, como dizem, né? No ditado popular. Tinha casa, comida e roupa lavada, né? Tinha tudo para viver bem. Mas um dia, ele decidiu viver a sua vida. Né? Já viu pessoas que dizem assim, eu quero viver a minha vida. Né? Muitos jovens dizem assim, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Aí eu pergunto para você, está errado? Está errado? Não está errado. Não está errado. Então, até aqui, tudo bem. O jovem tinha tudo, mas ele queria viver a vida dele. Existe um outro ditado popular que diz, o passarinho, quando cresce, cria asa e quer voar. Não é? O passarinho, quando cresce, cria asa e quer voar. É correto isso. Faz parte da vida. É importante que o filho, quando cresce, tenha a sua vida independente. Que ele estude, que ele aprenda uma profissão, que ele trabalhe e que ele ganhe o seu sustento, que ele tenha a sua casa, que ele tenha, né, o seu transporte, que ele se mantenha, que ele se sustente. É normal isso. É importante, faz parte da vida. Então, até aqui, nada errado de ele querer viver a vida dele, esse jovem. Sim ou não, meus irmãos? Amém? Então é correto o filho ter a sua independência, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira correta, certo? Nós vamos ver agora, aqui nesse texto, alguns erros que esse jovem cometeu. Primeiro, ele foi até o pai, pediu a herança antecipada, meus irmãos. Pediu a herança antecipada.
E as escrituras dizem, as escrituras sagradas dizem, que a herança antecipada é maldita. A herança antecipada é maldita, porque enquanto o pai e a mãe estão vivos, o que eles têm é deles, eles trabalharam para construir, sim ou não? Amém? É direito deles, é justo. Né? Então, se o filho quer sair, nada contra. Né? É louvável a atitude, mas ele precisa, né, se manter, ele precisa buscar o seu sustento, o seu mantimento, mas não pressionar o pai para receber a sua herança antecipada, uma herança que ele não tinha direito ainda. Então, aqui está o primeiro erro. A herança antecipada, diz a palavra do Senhor, é maldita. Eu não coloquei aqui a referência, mas você pode pesquisar isso. Né? Um outro erro dele, ele estava começando, ele não tinha experiência, e ele foi para uma terra distante. Foi para uma terra distante, onde ele não conhecia nada, onde ele não conhecia ninguém, meus irmãos. Ele foi para uma terra distante. Um outro erro. Né? E o terceiro erro, gastou tudo que seu pai economizou com sacrifício e deu a ele. Ele gastou tudo. E gastou, a Bíblia diz, dissolutamente. Ou seja, com farras, com orgias, com jogo, com prostituição, com bebidas. Eu não sei se tinha droga lá, né? Mas eu só sei que a palavra de Deus diz que ele gastou tudo dissolutamente. Então vejam, meus irmãos, ele se apossou da herança antecipadamente. Foi para uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém, não conhecia nada, ele não tinha experiência de vida, provavelmente deveria viver debaixo da provisão do pai, e aí ele foi para uma terra distante, não tinha experiência de administrar, né, de viver sozinho, e se perdeu, irmãos. Se perdeu. E quais foram as consequências dessa atitude desse jovem? Quais foram as consequências? Simplesmente ele ficou sem nada. A palavra de Deus diz que ele ficou sem nada. Ele não tinha mais nada, irmãos. Ele estava numa terra onde ele não conhecia ninguém. Porque quando você tem dinheiro, vem muitas pessoas para perto de você para ser seu amigo. Sim ou não? Você fica cercado de pessoas. Aparecem muitos amigos. Não precisa conhecer, já é seu amigo. Não é verdade? Não, Biraci? Não precisa conhecer, já é seu amigo, né? Você tem dinheiro aí, está pagando tudo, né? Então, foi isso que aconteceu com ele. Mas agora, ele não tinha mais nada. Os amigos sumiram, meus irmãos. Os amigos sumiram. Daí a importância da família, né? Tem muita gente, não, eu não preciso da minha família. Não precisa? Tá, deixa vir o momento da dificuldade, né? O momento quando você não tem nada, quando você está doente, aí vai ver a importância da família. Então, a primeira consequência, ele não tinha mais nada. A segunda, ele teve que enfrentar um tempo de fome.
ele teve que enfrentar um tempo de fome, de escassez, que veio sobre aquele país. Aqui no texto está dizendo que sobreveio sobre aquele país um tempo de fome. Um tempo de fome. E ele não tinha o que comer. Ele começou a passar necessidade. Agora imaginem, um jovem que nunca tinha passado necessidade. Tinha tudo do bom e do melhor. Tinha servos. Tinha pessoas lá para servir, né? Para fazer comida para ele, para lavar, né? Para cuidar da casa. Tinha os trabalhadores que cuidavam de tudo. Mas agora ele estava sozinho, não sabia fazer nada. E ele estava enfrentando agora as consequências de uma atitude precipitada. Então ele começou a passar necessidade. E ele estava longe de casa, irmãos. Ele estava num outro país. Provavelmente com vergonha da família. Provavelmente com vergonha da família. Seu irmão estava magoado com ele, com razão. Por quê? Porque o irmão mais velho ajudava o pai. Servia o pai, servia a família, ajudava na administração. Às vezes nós criticamos ele, mas no lugar daquele filho mais velho, o que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele? Nós ficaríamos satisfeitos com aquele o seu irmão pega a parte da herança que ele não tinha direito e vai embora. Vai embora. Não se preocupa com o pai, com as coisas que tem que tomar conta e vai-se embora. Você ficaria feliz, ficaria satisfeito? Como irmão? Ninguém ficaria. Ninguém fica, irmãos. E aí o que acontece? Ele volta. O irmão estava chateado com ele. Mas escute só o que ele vai passar ainda por consequência de uma atitude precipitada. Porque ele, a primeira coisa, eu já falei para vocês que ele não tinha direito na herança. Seu pai ainda estava vivo. O seu pai ainda estava vivo. Então vocês estão vendo aqui que as consequências não foram boas para ele, não é verdade? Não foram boas para ele. Mas o pior ainda estava para acontecer. O pior ainda estava para acontecer. Ele vai para o fundo do poço. Então ele não tinha mais o que comer, meus irmãos. Ele não tinha mais o que comer. Então, para não passar fome, ele foi e agregou-se a um cidadão daquela cidade. Ele agregou-se a um cidadão daquela cidade. Então preste atenção, meus irmãos. Você que está me assistindo, que vai me assistir pelo vídeo, preste atenção. A situação desse jovem, por causa de uma atitude precipitada. Ele mandou, e esse homem manda esse jovem para cuidar de porcos. Ele desejava comer pelo menos da comida dos porcos, porque ele não tinha como adquirir alimento. Então, para não morrer de fome, ele comia da comida que o homem mandava para os porcos. Ele se alimentava das alfarrobas, a palavra de Deus diz que os porcos comiam. Ou seja, agora, meu irmão, ele está no fundo do poço. Um jovem que tinha uma condição boa, que vivia bem, mas ele está no fundo do poço. A situação dele agora ficou bem pior. Então essas foram as consequências de uma atitude precipitada. Ele tinha tudo, meus irmãos.
ele tinha tudo na sua casa. Mas ele tomou uma atitude muito precipitada. Ele foi parar no fundo do poço. Mas quem nunca cometeu um erro? Qual de nós que nunca tomou uma decisão precipitada? Você já tomou alguma decisão precipitada? Você já tomou uma decisão precipitada? Já? E quais foram as consequências? Você já se livrou das consequências? Ou ainda está sofrendo as consequências? Pense nisso comigo nessa noite. Quem nunca cometeu um erro na vida, meu irmão? Minha irmã, você que está me assistindo em casa pelo vídeo, vai me assistir. Quem nunca tomou uma decisão precipitada, quem nunca cometeu um erro, né? Pense nisso. Ele tomou uma decisão errada, ele tomou uma atitude errada, ele se precipitou, ele tomou uma atitude não muito inteligente. E isso mudou a vida dele para pior. Ele vivia bem em casa, mas a vida dele mudou para pior. Aí, analisando essa situação, eu pergunto: será que não havia algo no coração dele que precisava ser mudado? Ele estava lá na casa do pai dele. Mas ele não estava feliz, ele não estava satisfeito. Ele não queria servir o pai dele, não queria ajudar o pai dele, não queria ajudar a sua família. Ele não estava satisfeito, porque senão ele não teria ido embora, sim ou não? Ele não estava satisfeito. Então o coração dele não estava alinhado com a família. E tem muitas pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas o coração dele, o coração dela, não está alinhado com o coração de Deus. E muitos tomam decisões precipitadas. Vem para a igreja, busca a bênção de Deus, Deus abençoa, Deus dá um bom emprego, Deus dá um bom carro, Deus dá uma boa casa, Deus abençoa, e a pessoa, sabe, depois que está abençoado, vai embora. Vai para bem longe da igreja, e às vezes fica criticando a igreja. Fica falando mal da igreja, fica falando mal dos pastores, fica falando mal até de Deus. Se rebela contra Deus. Será que não havia algo no coração dessas pessoas que precisava ser tratado por Deus? Eu não sei o que está passando na sua vida agora. Mas se o Senhor está falando com você nessa noite, preste atenção no que Deus está falando. A parábola que Jesus conta aqui não mostra se o pai tentou impedir o filho de ir, tentou conversar com ele, mas geralmente o pai tenta conversar com o filho, a não ser que ele esteja muito decepcionado com o filho. Deixa ele ir. Mas na maioria das vezes, quando o filho é comportado, o pai sempre vai pedir para ele: não, filho, fica, ainda não está na hora, permanece aqui, vai chegar o momento de você ir, de você cuidar da sua vida. Mas a parábola que Jesus contou não diz se o pai tentou impedir o filho de ir, ou se ele simplesmente deixou ele ir. Pelo que dá a entender que ele deixou ele ir, para ter a sua própria experiência. Eu pergunto para você: você tomou alguma decisão precipitada? E qual está sendo a sua experiência? Ou qual foi a sua experiência? Você tomou uma atitude inteligente de mudar essa vida, de
mudar essa situação, ou você ainda não tomou uma atitude? Vamos ver o que esse jovem fez. Que decisão ele tomou? Vejam só, apesar de seus erros, dessa decisão precipitada, apesar de tudo que ele fez, de deixar a sua casa, de pedir a sua herança antecipadamente, apesar disso, um dia ele tomou algumas decisões inteligentes, decisões que mudaram totalmente a sua vida. Ele tomou a decisão de, primeiro, se arrepender. Ele tomou a decisão de se arrepender do que ele tinha feito. Ele percebeu que ele tinha feito algo errado, que ele tinha tomado uma atitude errada, uma atitude precipitada. Ele entendeu que ele tinha ferido o coração do seu pai, e tinha ferido o coração da sua família. E por isso ele estava naquela situação. Mas muitas vezes, nós não pensamos nisso. Tomamos as decisões e às vezes estamos sofrendo as consequências, mas não sabemos o que fazer. Esse jovem, ele foi inteligente. Ele tomou a decisão de se arrepender, ou seja, de mudar de atitude, de consertar o estrago que ele tinha feito na casa dele. Se vocês forem perceber, vocês vão ver que quando ele volta, ele não exige nada, Porque tem pessoas que fazem as coisas erradas, aí quando volta ainda quer botar banca, quer existir, não é verdade? Não vai haver mudança na vida dele, não vai haver mudança na vida dela, não vai haver. Só vai haver uma mudança se ela tomar uma atitude inteligente de mudar. Então, ele tomou uma atitude de se arrepender, de mudar. Ele estava arrependido do que ele tinha feito. Ele percebeu o que ele tinha perdido com a atitude que ele tinha tomado. Então, a primeira atitude que ele toma, a primeira decisão que ele toma, inteligente, é de se arrepender. E arrependimento é mudança. Sim ou não? Amém? Arrependimento é mudança. E a segunda decisão que ele toma é de voltar para a sua casa. De voltar para a sua casa. Isso é inteligente, irmãos. Ele estava sofrendo, ele tinha perdido tudo, ele estava no fundo do poço. E muitas vezes a pessoa está no fundo do poço, mas ela não percebe que ela está no fundo do poço. Ela não percebe que ela pode fazer uma mudança na vida dela. Que ela pode tomar uma decisão que vai mudar a vida dela. Então ela toma a decisão de voltar para a sua casa. Ele toma a decisão de voltar para a sua casa. A outra decisão que ele toma é de pedir perdão do seu pai. Isso é ação, isso é atitude. Ele toma a decisão de pedir perdão do
Pai. Isso vai trazer cura, isso vai trazer restauração. Sim ou não? Amém? Vai trazer cura, vai trazer restauração. E a quarta decisão que ele toma, inteligente, se colocar à disposição do Pai para servi-lo. Ele diz assim: direi ao meu Pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele está agora disposto a servir o pai dele, a ajudar o pai dele. Amém? Pelo menos reparar o que ele tinha feito, o que ele tinha jogado fora. E a quinta decisão que ele toma é de ir, de se levantar. Ele diz: levantar-me-ei. Ou seja, eu não vou ficar aqui nessa situação. Essa situação tem que mudar. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me levantar. Eu vou agora. Isso é ação. Porque não adianta você querer uma mudança na sua vida, mas não agir, não tomar uma decisão, não agir. A mudança só vai acontecer se você agir, meu irmão. Se você agir. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez na igreja, eu vi a mudança na vida da minha esposa. Eu falei para ela: você está indo naquela igreja que o pastor esteve aqui em casa? Ela disse sim. Ela perguntou se eu gostaria de ir lá com ela. Eu disse: eu quero ir. No outro domingo eu venho para ir. Eu tinha saído de casa, irmãos. E no outro domingo eu estava lá para ir com ela para a igreja. E eu fui para a igreja com ela. Estão me entendendo, irmãos? Tem que ter ação, tem que ter atitude. Não adianta você querer uma mudança, mas não tomar uma atitude. Ele tomou uma atitude. Ele disse: eu levantar-me-ei e irei. Então ele não só tomou a decisão de se arrepender, de voltar para casa, de pedir perdão, de se colocar à disposição do Pai. Ele não ficou ali só pensando em tomar a decisão. Não, ele tomou a decisão. Ele disse: eu vou me levantar. Levantar-me-ei, eu vou agora. Amém? Então, hoje é hora de mudança, irmãos. Hoje é tempo de decisão. É tempo de mudar, é tempo de mudança. O Senhor está falando conosco aqui vários dias. É tempo de mudar. O Senhor está dando uma oportunidade para você, meu jovem. O Senhor está dando uma oportunidade para você, senhora, senhor, adolescente. O Senhor está falando com você, está te dando uma oportunidade. Está dizendo para você: é tempo de mudar. Amém? É tempo de mudar. É tempo de você tomar uma decisão inteligente. Tempo de mudança. Olhar o que você já perdeu. Onde você poderia estar na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Como poderia estar a sua vida se você estivesse dentro do propósito de Deus, do plano de Deus para a sua vida? E quais foram as recompensas da decisão inteligente
desse rapaz? Quais foram as recompensas de uma decisão inteligente que ele tomou? Primeiro, ele teve a oportunidade de estar reunido com a sua família novamente. Ele teve a oportunidade de estar reunido com a sua família novamente, de ver o pai dele. Se ele ficasse lá onde ele estava, poderia ser que ele nunca mais visse o pai dele. Ele poderia morrer de fome, ele poderia ser contaminado lá com uma bactéria ou qualquer outra coisa parecida. Mas ele teve a oportunidade de ver o seu pai, de ver a sua família, de recomeçar a vida dele, de voltar para a sua casa. A outra recompensa, ele foi recebido pelo pai. Ele foi recebido com amor pelo pai. Pensa nisso. Uma pessoa que tomou uma decisão difícil, deixou a casa, foi embora, estava jogado lá, e agora ele está chegando na sua casa. Imagina isso. E sendo recebido pelo pai com amor, meus irmãos. E ali ele pede perdão do pai. Ele teve a oportunidade de pedir perdão do pai. Ontem à noite eu estava conversando com o segurança lá da rua, e ele estava dizendo assim: quando meu pai estava doente, a coisa que eu mais agradeço a Deus, que eu tive a oportunidade de sentar do lado dele e pedir perdão dele. Eu estava pensando na mensagem que eu ia pregar hoje aqui. Eu tive a oportunidade, ele disse, de sentar do lado do meu pai, conversar com ele e pedir perdão dele. Eu tinha muita raiva do meu pai. Ele disse para mim, eu pensei muita coisa ruim para a vida do meu pai. Tinha muita raiva dele. E eu falei para ele. Aí ele disse, sabe por quê, pastor? Que eu tinha raiva do meu pai? Porque ele batia na minha mãe. E aí ele disse para mim, assim, até emocionado, ele disse, eu tive a oportunidade de pedir perdão para o meu pai. E aqui, eu acho interessante isso aqui, que esse jovem da parábola, ele teve a oportunidade de pedir perdão do seu pai. Aí você pode estar pensando, pastor, eu queria consertar as coisas que eu já fiz, mas meu pai já não existe mais. Meu irmão, mas Deus está aí para te perdoar. Amém? Deus te perdoa. Davi disse, pequei contra os céus, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, se referindo a Deus. Antes de você ferir o seu pai, você feriu a Deus. Peça perdão dele. Peça perdão de Deus. Deus vai perdoar você, ele vai tirar esse sentimento de culpa de dentro de você. Então, foi recebido pelo pai, pediu perdão do pai. E o que é mais interessante, ele foi perdoado pelo seu pai. Ele foi perdoado pelo seu pai. Eu não sei de quem você precisa pedir perdão, se é do seu esposo, se é da sua esposa, se é do seu líder, do seu pastor, do amigo seu, né, do colega de trabalho. Eu não sei, irmão, não sei o que você fez, que atitude errada você tomou, que consequências você está colhendo das suas atitudes erradas, mas se você se arrepende, se você pede perdão a Deus, o Senhor vai te perdoar e Ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Ele foi inserido
de novo na herança, irmãos. Ele foi inserido de novo na herança. Quando ele chegou, o pai correu, o abraçou, chamou os empregados, disse: tragam uma sandália, tragam roupa para o meu filho e coloque o anel no dedo dele. Aquele anel representa que ele está devolvendo a herança. Ele está aceitando ele como herdeiro de novo. Porque no passado as famílias elas tinham um brasão. Quem sabe disso? Eles tinham um brasão. Eu conheço o brasão da minha família, eu já pesquisei. E aquele brasão ficava no anel. E ele colocava assim, onde ele ia. Aquilo tinha um peso. E ele devolve o anel para o filho. Quem sabia disso? Ele está dizendo: meu filho, agora você tem herança nessa casa de novo. Você vai me representar de novo. Amém? Então, foi inserido na herança de novo. Olha, a recompensa de uma atitude inteligente. Ele poderia ter perdido para sempre, mas não. Ele tomou uma decisão de fazer uma mudança inteligente. E sabe, irmãos, ele foi celebrado. Ele foi celebrado. Ele não tinha mais direito, ele tinha levado tudo que era dele, sim ou não? Não tinha mais direito. De nada. Mas o pai mandou fazer uma festa para ele. Disse assim: tragam um novilho cevado, façam um banquete, façam uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Preste atenção. Para ele, aquele filho estava morto. Para ele, aquele filho estava perdido. Mas a atitude do filho, a atitude do filho de mudar, mudou tudo isso. Mudou tudo isso. Amém? Mudou tudo isso. Meu irmão, minha irmã, toma uma atitude inteligente na sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você rompeu com seu pai, rompeu com a sua mãe, rompeu com a sua igreja, rompeu com o seu pastor, tome uma atitude inteligente, porque um homem precisa, meu irmão, de Deus, de uma boa família e de uma boa igreja para viver bem. Ele precisa dessas três coisas. Você não precisa de dinheiro, não. Você precisa de Deus, de uma boa família e de uma boa igreja. O resto o Senhor acrescenta. Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com a sua família? Como está a sua vida com o seu pastor, com a sua liderança? Como está? Foi celebrado, irmãos. E ele foi honrado. Quando o pai mandou, os servos correram para resolver, para executar, para planejar, para fazer a celebração, a festa. Tanto é que quando o filho mais velho chega, ele diz: o que é isso? Que barulho é esse? O que está acontecendo? O servo diz assim: olha, é uma festa que está acontecendo, é uma celebração, porque o teu filho, o teu irmão voltou.
E o teu pai mandou fazer essa festa. Estão entendendo, meus irmãos? Então, uma atitude inteligente muda tudo, irmãos, na nossa vida. A atitude inteligente é mudar para melhor. Não importa a situação que você esteja. Se você está no fundo do poço, não importa. Se você tomar uma atitude inteligente, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. Amém, queridos? Não importa a situação que você esteja. Tome uma atitude inteligente. Vai mudar a sua vida. Amém? Então hoje é noite de mudança. Vamos ficar de pé e vamos...